Felizes com Jesus? Amém, igreja? Que bom nós estarmos aqui para mais um momento do nosso culto Vida com Deus. E nós estamos nesta empreitada já há algumas semanas, com o tema da nossa mensagem, uma jornada de fé, uma série de mensagens com esse tema. E hoje, com a graça de Deus, meus irmãos, nós vamos ministrar a 8ª mensagem, baseada nesta série, uma jornada de fé. Estou muito feliz, ver aí a nossa irmã Aparecida de volta. Está se recuperando ainda, né? Né, minha filha? Amém? Mas já dá para dar uns glória, ainda não ouvi, estou dando uns glória ainda. Que bom. Fico feliz também, reencontrar aí alguns irmãos, Martins, Rose, irmão Lucas, né? Lucas, está ali a mãezinha do Lucas Gomes também. Essa jovem Lucas, essa jovem que está no meio dos Lucas. Pronto, glória a Deus, glória a Deus. A igreja recebe com alegria os nossos irmãos. Amém. Os nossos irmãos congregam ali no Ministério Efraim, do Nova Metrópole, estou certo? Eu só não lembro o nome do pastor de vocês. Pastor Otávio, né? Pastor Otávio é o pastor local do Nova Metrópole, e o líder do Ministério Efraim é o pastor Samuel Machado. A sede do ministério fica ali em Messejana. Uma grande obra que Deus tem levantado em Fortaleza e também no interior do estado. Graças a Deus. Meus irmãos, sentadinho mesmo no lugar de vocês, eu quero pedir que vocês abram a Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 10. Primeiro Reis 17, versículo 10. Glória a Deus. Está dando para me ouvir direitinho? Amém? Marcos Paulo, me ouve direitinho? Ok? Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 10. Assim nós lemos na palavra. Então, Elias se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, à entrada da cidade, Elias encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija ou num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar o resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Nosso Deus e Pai, nós temos louvado o teu santo nome, Senhor, com louvores tão bem inspirados e que falam ao nosso coração através das nossas emoções. E agora, Senhor, estamos diante desta palavra tão forte, tão conhecida da igreja, mas tão forte,
que carrega um peso consigo. E eu venho te pedir neste momento, Senhor, nesta oportunidade, que nos abençoe com a revelação da Tua palavra, meu Pai, para as nossas vidas. Assim, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crer, diz, glória a Deus. Meus irmãos, nessa série de mensagens, a jornada da fé, nós temos centralizado as nossas atenções no ministério do profeta Elias, no que Deus tem feito em Elias e através de Elias. Hoje nós vamos mudar um pouquinho a direção. O tema da nossa mensagem hoje é Aprendendo com uma Viúva. Aprendendo com uma Viúva. E hoje, de forma mais objetiva, nós vamos examinar um pouco o testemunho desta viúva de Sarepta. Nós não temos nenhum nome para ela, a Bíblia não lhe dá um nome, é a viúva de Sarepta. Nós vamos ver a maneira como esta mulher foi abordada pelo profeta Elias, a maneira como ela se comportou de forma tão natural, mas ao mesmo tempo, irmãos, trazendo lições preciosas e poderosas para a nossa vida, a respeito de o agir de Deus na vida daquele que se propõe a entender a sua realidade, a receber a palavra de Deus e a obedecer a palavra de Deus. Meus irmãos, nós, como uma igreja de cunho pentecostal, carismático, nós cremos muito na intervenção de Deus. Nós enfatizamos muito a obra do Senhor com intervenções milagrosas, com o poder de Deus derramado de uma forma maravilhosa e poderosa. E nós vemos isso, a própria leitura foi muito clara. Nós vemos aqui na leitura o poder de Deus derramado dentro da casa desta mulher. Um milagre de provisão operado. Então, irmãos, eu quero caminhar pela linha de pensamento sobre como nós podemos provar dessa intervenção tão maravilhosa, desse poder de Deus derramado sobre a nossa vida, derramado sobre a nossa casa. É muito interessante nós observarmos a maneira como esta mulher se comportou diante do seu encontro com o profeta Elias. Então, em primeiro lugar, o que é que eu posso observar, irmãos? O que fez com que houvesse assim uma intervenção divina tão poderosa na vida e na casa dessa mulher? Primeira coisa que eu lendo o versículo de número 12, mais precisamente, é que esta mulher ela tinha uma consciência realista da sua situação. É até redundante a minha fala. Em primeiro lugar, uma consciência realista de sua situação. Olha o que essa mulher diz no versículo 12. Ela narra bem direitinho como está a sua condição financeira. Ela diz, olha, tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, ó profeta, não tenho nenhum pão assado. O que eu tenho na minha casa é apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. Em algumas traduções diz, numa botija, não é? E é o seguinte, com esse restinho de mantimento que eu tenho aqui, eu peguei algumas lenhas ali, alguns cavacos, vou preparar o resto da comida para mim e para o meu filho, vamos comer, e essa é a nossa última refeição. Então, dentro de uma lógica, é a nossa última refeição, e depois, se não houver nenhuma provisão, nós ficaremos com fome, ao ponto de morrermos. Então, irmãos, observe. A pobre viúva tinha plena consciência de sua situação. Ela era sincera consigo mesma. Uma coitada fadada ao fracasso e à morte junto com seu filho. Nenhuma pessoa pode plenamente ser ajudada, a não ser que seja sincera e honesta consigo mesma diante de sua situação real. É uma lição preciosa para nós, irmãos. Esta mulher, ao ser abordada pelo profeta, ela conta de forma minuciosa a sua condição. O profeta havia pedido um pouco de água, ela se propôs a ir buscar. O profeta interrompeu e pediu que ela trouxesse também um pedaço de pão. E aí ela foi e disse como estava a sua condição. Ela não tinha nada em casa.
um filho faminto, poucos mantimentos, ela estava ali apanhando um pouquinho de lenha, para depois fazer a alimentação para ela e para o seu filho e não saber o que viria depois, a não ser a lógica, que seria morrer de fome. Pois bem, meus irmãos, mas o que me chama a atenção é a seriedade e a honestidade, como esta mulher encara a sua situação. Ela não esconde, ela não mente, ela não omite, ela simplesmente declara a sua real situação. Entendendo, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio, então realmente esta mulher estava vivendo isso que ela disse. Ela estava sendo sincera, ela estava sendo honesta. E isso aqui é uma lição preciosa para nós, porque nós precisamos, irmãos, ser sincero diante da situação que nós estamos vivendo, cada um de nós. Aqui eu falo em termos individuais. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque, infelizmente, irmãos, há momentos em que nós meio que maquiamos a nossa real situação. Nós queremos passar uma imagem de forte. Nós queremos muitas vezes até passar uma imagem de super espirituais. E muitas vezes nós deixamos até de ser sinceros com nós mesmos. Nós passamos por tantos momentos contando alguma história para esconder o que de fato nós estamos vivendo, que às vezes nós passamos até a acreditar naquilo mesmo. Mas se tudo não vai bem, nós de fato devemos dizer que não vai bem, pelo menos para Deus, não é? Trazendo aqui à tona aquela outra mulher que abordou o profeta Eliseu, né, a sunamita, que mesmo com o filho morto ela disse que tudo ia bem. Claro que nós não vamos soprar aos quatro ventos a nossa situação como uma declaração cheia de murmurações. Mas o que eu falo aqui, meus irmãos, é de nós termos a consciência da nossa real situação. E quando eu digo a consciência da nossa real situação, eu não estou falando somente em termos de necessidade física e material. É uma consciência de tudo que nós estamos vivendo. Por exemplo, se nós abrirmos a nossa Bíblia no Salmo 51, o Salmo 51 e os versículos de número 3 e 4, nós vamos ver ali o salmista Davi passando para o profeta Natã uma consciência e uma honestidade da sua real situação. Ele passou aproximadamente um ano escondendo, omitindo, mentindo sobre a sua real condição. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu pecado com Batseba, da morte de Urias, então neste momento em que Davi é confrontado, ele assume a sua real identidade, e no Salmo 51, nos versículos 3 e 4, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que o Senhor será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aonde foi o ponto de virada na vida do rei Davi? Foi exatamente, irmãos, quando ele assumiu a sua verdadeira condição, a sua verdadeira situação. Quando ele foi confrontado que ele parou com toda aquela omissão, com toda aquela mentira, com todo aquele esconderijo. Quando você lê o Salmo 32, você vai observar também, é um salmo também nesse mesmo contexto, o que aconteceu com Davi durante esse tempo em que ele ficou escondendo a sua real situação. Ele vai dizer: olha, os meus ossos se envelheceram, os meus ossos foram como que esmagados, enquanto eu me calava. Quando nós assumimos, irmãos, quando nós temos a nossa consciência da nossa verdadeira condição, da nossa verdadeira situação, se transforma num ponto de virada na nossa vida. Se transforma num ponto de cura. Né? Em muitos tratamentos aí, terapêutico, psicoterapêuticos,
O primeiro trabalho que se faz com a pessoa que está em tratamento é fazer com que ela tenha consciência da sua real situação, para que aí ela possa também ter a consciência de que ela precisa de ajuda, de um determinado tipo de tratamento. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele nos ensina isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, Ele foi um homem puro, justo, perfeito, e Ele nos ensinou isso. Ele passou um início de tempo com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, ensinando teórica e praticamente aos seus discípulos. Mas chegou um momento em que o Senhor Jesus Cristo, de fato, assumiu para os seus discípulos a sua real condição e a sua real missão. Não que ele tenha escondido, mas é porque chegou o tempo certo de ele revelar. E quando eu leio Mateus capítulo 16, versículo 21, olha o Senhor Jesus se revelando para os seus discípulos e dizendo assim, olha, desde esse tempo, é tanto que aqui a gente vê uma virada no próprio Evangelho de Mateus. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Jesus aqui deixou bem claro, irmãos, a sua missão. Até então muitos ainda criam e acreditavam que Jesus seria um líder revolucionário, que exterminaria o governo romano e que implantaria a perfeita paz em Jerusalém. Seria mais ou menos dessa forma, um governo militar e político. E quando chegou o momento certo, Jesus disse, não, o meu reino será implantado dessa forma. Eu serei perseguido, eu serei maltratado, eu serei humilhado, eu serei acusado injustamente. Eu serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ou seja, a partir deste momento o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro para os seus discípulos, é tantos que muito tiveram ali suas dúvidas, o próprio Pedro desenvolveu todo aquele momento ali com Jesus de dúvida, e de que Jesus não deveria passar por aquilo, mas daquele momento em diante foi uma virada no próprio ministério de Jesus, com relação aos seus discípulos e aos demais seguidores. O que é que eu aprendo com isso, meus irmãos? Trazendo aqui uma aplicação para as nossas vidas nos dias de hoje. Quando nós assumimos a nossa real situação, quando nós temos a consciência da nossa real condição, nesse exato momento, nos tornamos aptos para iniciar um momento de mudança, um momento de transformação e um momento de triunfo diante das crises que nós temos enfrentado. Eu e vocês precisamos entender esta realidade. Assuma a sua real condição. Não minta para você mesmo. Não engane-se. Pelo contrário, assim como essa viúva, irmão, tenha consciência da sua real situação. E você verá, com certeza eu creio que você verá, a mão de Deus operando poderosamente na sua vida, na sua consciência, mudando o seu jeito de pensar, mudando o seu jeito de agir, mudando a sua prática de vida, e você com certeza, eu não tenho dúvidas disso, contemplará um novo tempo de Deus chegando para a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Este momento na vida desta viúva foi um ponto de virada. Foi um ponto de virada. Mas vamos seguindo aqui a nossa reflexão. Pastor, foi só isso? Não, teve muito mais coisas que fez com que na casa daquela mulher, na vida daquela mulher, houvesse uma grande, uma milagrosa intervenção divina. Em segundo lugar, o que é que nós observamos? E agora eu quero ler com vocês o versículo 10. Porque eu me preocupei primeiro em passar para vocês a real situação daquela mulher. Agora vamos ler o versículo de número 10. Então, Elias se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. O que é que esta mulher estava fazendo? O que é que esta mulher estava fazendo, igreja? Apanhando lenha. O que é que essa mulher tinha em casa? Um filho com fome. E o que é que esta mulher tinha de mantimento?
um punhado de farinha e um pouquinho de azeite numa botija. Em segundo lugar, o que fez com que esta mulher provasse de uma grande intervenção divina na sua vida e na sua casa? Esta mulher, com o pouco que tinha, ela não desistiu. Ela estava lutando com todas as suas forças, por pequenas que fossem, por poucas que fossem as suas forças, mas ela disse: ainda tem farinha e ainda tem um pouquinho de azeite. Eu quero dizer para você, meu amado, que muitas vezes nós somos tomados por tristeza. Muitas vezes, não poucas, nós somos tomados por angústias terríveis. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Como Deus anunciou o seu plano para esta viúva, como Deus tinha um plano perfeito em e através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua família. Deus tem um plano para a tua história. Eu quero saber se você crê nesse plano. Se você não está falando isso da boca para fora. Se Deus tem um chamado com a tua casa, com a tua vida, com a tua família, creia e não desista. Tem só um pouquinho de farinha, tem só um pouquinho de azeite, mas saia, vá buscar os cavacos, vá fazer o fogo, vá fazer a refeição. Não desista, ainda tem uma saída, ainda tem uma solução. Não desista. Lute com todas as suas forças, porque diante de mim, diante de você, o Senhor tem posto uma porta aberta. Alguém recebe esta palavra e crê nesta palavra? Eu creio em nome de Jesus. Aquela mulher lutou com todas as suas forças. Por mais difícil que esteja a nossa situação, como servos de Deus que confiam no Todo-Poderoso, jamais devemos entregar os pontos. Não podemos desistir. Devemos lutar com todas as nossas forças. Com todas as nossas forças. Mas em terceiro lugar, preste bem atenção, irmãos. Observe comigo o versículo de número 11. Versículo de número 11. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou novamente. O que era que ela estava indo fazer agora? Buscar água para quem? Para o profeta. Esta mulher, irmãos, estava tomada, ela era tomada, era natural da sua vida, por uma alma, por um espírito de generosidade. Por um espírito de generosidade. Irmãos, alguém me ouve? Ninguém está passando uma luta tão grande que não possa também ser um instrumento de Deus para a vida de outro. Ninguém está passando uma luta tão grande que não possa ser um instrumento de Deus na vida de outro. Quando Deus mandou Elias sair lá de Querite, o que foi que Deus disse para Elias? Vá para Sarepta, porque eu vou usar uma viúva para te sustentar. Agora olha a condição da viúva, pastor Clésio. Mas era esta mulher que Deus usou, foi esta mulher que Deus usou para abençoar o ministério de Elias, para sustentar Elias. Você pensa que você está quebrada, você pensa que você está arrasada, você pensa que muitos se esqueceram de você. Às vezes você chegou até a pensar que Deus esqueceu de você. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas por favor, entenda bem, tenha o seu coração generoso para ajudar. Irmão, já pensou se essa mulher diz assim, o senhor está pensando o quê? Eu estou aqui às pressas, meu filho está em casa morrendo de fome, eu estou apanhando aqui essa lenha, é para eu ir para casa agora correndo, preparar aqui um alimento para meu filho, porque ele ficou em casa chorando. Mas não, irmãos, o que é que o senhor deseja? Água. Eu vou buscar para o senhor. Eu vou buscar água para o senhor. Mesmo, irmãos, na sua urgência, mesmo na sua situação calamitosa, aquela mulher parou para ajudar a quem lhe pediu ajuda.
O profeta, ao se aproximar da viúva, lhe pede um pouco de água. E prontamente aquela mulher parou o que ela estava fazendo e foi buscar a água para o profeta. Demonstrando assim que mesmo em uma situação tão difícil, sua alma era tomada pela generosidade. Irmãos, preste bem atenção. Às vezes, nós somos tomados por um vitimismo terrível. Olha, e vitimismo só leva a gente mais para baixo. Vitimismo só leva a gente mais para baixo. Ninguém me vê, ninguém me ajuda. Como é que pode? Poderiam estar fazendo isso por mim, poderiam estar fazendo isso e aquilo. Nós acabamos de ler Apocalipse capítulo 3. Eu sei que você tem pouca força. Eu conheço a tua condição. Deus está vendo, irmão. Por que eu digo que nós precisamos ter cuidado com esse espírito de vitimismo? Porque muitas vezes, se não na maioria, se não todas as vezes, mesmo você estando passando por uma situação difícil, você ainda assim é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, e você é um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Sim, você é um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Irmãos, eu não vou me atrever às mais belas, porque todas são. Mas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu da prisão, irmãos, são fantásticas. Praticamente eu não passo uma semana da minha vida sem ler Filipenses. Meu Deus, é uma loucura, o cara está preso. Mas ele escreve lá de dentro para os irmãos que estão em plena liberdade: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O cara está preso, mas ele está sendo um instrumento de Deus para abençoar aqueles que estão lá fora. Deixa eu dizer uma coisa para você: tenha o seu coração disposto a abençoar, tenha o seu coração disposto a ajudar. Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, saiba de uma coisa: você continua sendo um servo, um filho, um instrumento de Deus. E por que nós devemos observar isso? Irmãos, olha o que Jesus nos ensina. Veja o que Jesus Cristo nos ensina. Mateus, eu vou lá para as bem-aventuranças. Eu quero ler um pouquinho das bem-aventuranças com vocês. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 3 em diante. Mateus, capítulo 5. Olha as palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão... Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora o 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, irmãos, nós somos ainda assim quando nós estamos passando por situações extremamente difíceis. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém me ouve? Quem pode dar glória a Deus? E você pode dizer para o seu Senhor, irmão, mesmo você estando enfrentando dias tão difíceis, você pode dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. Usa-me, Senhor, porque à medida, meu irmão, olha, preste bem atenção. À medida que Deus vai te usando, Deus vai te fortalecendo. Deus vai te consolando. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você não está sozinho, você não está esquecida, você não está abandonado. Eu estou com você. Eu estou com você. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Independente, irmãos, da situação que estamos enfrentando, independente, irmãos, do que estamos passando, sempre podemos ser instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. Que a generosidade
sempre encontre lugar no nosso coração. No nosso coração. No nosso coração. Mas em quarto e último lugar, irmãos, caminhando para o encerramento da nossa mensagem. Caminhando para o encerramento da nossa mensagem. O que aquela mulher viveu de tão extraordinário a ponto de provar uma grande intervenção divina na sua casa? Primeiro, irmãos, aquela mulher tinha consciência da sua real situação. Segundo, esta mulher lutou com todas as suas forças, não desistiu. Terceiro, esta mulher era tomada por um espírito de generosidade. E em quarto e último lugar, esta mulher, ela teve fé e ela obedeceu. Alguém me ouve? Ela creu e obedeceu. Olhe comigo o versículo 15. Aliás, versículo 13. O Senhor disse para a mulher: não tenha medo, vá, faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Versículo 14. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite no jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo 15. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Ela creu. Ela creu. O profeta disse: não, você não vai fazer primeiro a comida para você e para o seu filho. Antes você vai fazer um pedaço de bolo para mim. Um pãozinho para mim. Porque assim diz o Senhor. Aí lançou a palavra profética. A farinha não faltará, o azeite da botija não se acabará. Aí a Bíblia diz: então ela foi e fez conforme a palavra do profeta. A igreja está aqui comigo, amém? Ela creu, irmãos. Ela creu e obedeceu. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Tá só aquela fileirinha de creme crack. Acabou tudo. Tá só aquela fileirinha de creme crack. Só tá você e o seu filho em casa, seu filho morrendo de fome. Não tem nem açúcar para botar no café. Vai ser o café mesmo sem açúcar. E a última refeição. Se Deus providenciar, amém. Senão eu não sei o que vai ser. Aí chega um pedinte na tua porta. Chega uma pessoa na sua porta e diz assim: a senhora pode me dar uma ajuda? Qual é o primeiro pensamento que viria na sua mente? Meu irmão, eu não tenho nem para mim, que dirá para dar aos outros. Mas a senhora tem pelo menos um copo com água? Um copo com água eu tenho. Quando você se vira, ele diz: psiu. O senhor está me dizendo que a senhora tem uma fileira de creme crack e tem café sem açúcar. Pois eu quero que a senhora traga metade da fileira de creme crack e um copo de café para mim. Se ponha nessa situação. E ela fica olhando como quem dissesse assim: se fosse uma boa cearense, é muito cara lisa, né? Mas aí aquele homem diz assim: porque o Senhor me mandou aqui para te dizer que essa creme crack não vai se acabar. Esse café não vai se acabar. Vai vir mais mantimento para tua casa. Vai vir creme crack, vai vir café, vai vir açúcar, vai vir biscoito. Vai vir. E aquela mulher sente, as suas carnes tremem. E ela diz: pois eu vou fazer desse jeito. Porque se esse homem não for um enviado de Deus. Foi isso que essa mulher fez, irmão. E o que foi que aconteceu, irmãos? E o que foi que aconteceu? Versículo 16. A farinha da panela não acabou. O azeite do jarro não faltou, segundo a palavra anunciada por Elias. O profeta Elias lançou uma palavra sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher creu na palavra do profeta e obedeceu à sua ordem. Vemos aqui, de fato, uma grande prova de fé e obediência por parte desta mulher.
pois mesmo diante de uma situação tão difícil, ela pegou tudo o que tinha e fez segundo a ordem do profeta. O resultado foi um grande milagre de multiplicação dentro da sua casa. Nós, os servos de Deus, temos a Bíblia Sagrada, que é a própria palavra de Deus para nós. Conforme cremos nessa palavra e obedecemos às suas ordens, com certeza nós colheremos os frutos de milagres e de bênção. Você tem a palavra de Deus? Creia nessa palavra, irmão. Você tem a palavra de Deus? Obedeça esta palavra. E eu creio, irmãos, eu creio que você vai provar de uma poderosa intervenção divina. Eu vou falar aqui este versículo não no contexto material, mas no contexto espiritual, de confiança em Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, que dela vos advenha maior abastança. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu não despeço de mãos vazias aquele que vem até mim com fé, com o coração quebrantado, com o coração contrito, com confiança na minha pessoa. Saiba de uma coisa, meu irmão. Existem muitas bênçãos de Deus a ser derramada na sua vida, a ser derramada na sua casa. Vamos trabalhar mais a nossa fé. Vamos aprender com esta viúva. Vamos ter consciência, a minha situação é essa. Não adianta eu mentir para mim mesmo, não adianta eu mentir para ninguém. A minha situação é essa, então a minha situação exige eu lutar, eu não entregar os pontos. Mesmo eu estando passando um momento difícil, não impede de eu ser um instrumento de Deus, de eu abençoar outras vidas. E outra coisa, Deus fez uma promessa para a minha vida. Deus fez uma promessa para a minha casa, e eu creio que Ele vai cumprir. Eu creio que Ele vai cumprir na minha casa. Eu creio que Ele vai cumprir no meu casamento. Eu creio que Ele vai cumprir na minha história. Eu creio que Ele vai cumprir na minha igreja. Eu creio e eu vou obedecer. Eu vou ficar no lugar da bênção, obedecendo até o Senhor derramar a bênção. Em nome de Jesus. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé.